Queridos irmãos, nessa manhã nós vamos estar trabalhando com o tema Cresçamos em Tudo. Nós vamos entender um pouquinho de como a igreja ela pode estar crescendo juntamente. Nós sabemos que o intuito do Senhor para com a igreja é que ela, além de unida, ela cresça unida, que ela possa passar por todos os tipos de crescimento possíveis. E nessa manhã nós vamos estar estudando esses crescimentos. Eu quero convidar você que tem a lição a acompanhar. Nós vamos estar trabalhando a lição de número 3, que é Cresçamos em Tudo, que tem como objetivo refletir acerca das ferramentas, do processo e das evidências do crescimento em unidade no corpo de Cristo, a fim de estimular o cultivo do altruísmo e manter a constância. Nós, nessa manhã, então, nós vamos estar vendo como que são as ferramentas para que nós possamos crescer. Nós vamos ver também que passamos por um processo para nós poder alcançar esse crescimento. E nós vamos ver as evidências que nos mostram se nós estamos no caminho certo desse crescimento, se nós estamos crescendo saudáveis. Espero que você possa já estar aí gostando do que nós vamos tratar. O texto base para estudo nessa manhã é o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 4, o verso 16, que diz assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ficam ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Nós vamos então meditar um pouco nesse versículo. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e o verso 16, que fala um pouco desse crescimento, que nós somos um só em Cristo, mas que cada um tem uma função, cada um tem de desenvolver um papel dentro da igreja. E já de início, só de meditarmos nesse versículo, se você faz parte do corpo de Cristo, você pode ter uma certeza, você é especial, você tem uma função, e o nosso Senhor, Ele destina você a alguma coisa na obra dEle. Pode ter essa certeza através do nosso estudo, ainda mais nós vamos confirmar isso. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa quando ela fala acerca disso, porque Ele vai nos ensinar a crescermos juntos e crescermos ainda mais. Versículo maravilhoso, né, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos também tratar que o corpo de Cristo é um organismo vivo que, sustentado pela unidade dos seus membros, se propõe a evoluir rumo à maturidade. Nós vamos ver que nós não podemos ser um corpo somente como criança, mas pelo contrário, que nós devemos cada vez mais nos evoluir, fazer um corpo forte, uma igreja forte, com pensamentos firmes, com pensamentos que não distorcem a palavra de Deus, mas pelo contrário, pensamentos esses de acordo com o que a palavra do Senhor de Deus, com o que a palavra de Deus nos diz. Então, nós vamos estar vendo que a vida cristã não é um convite à ociosidade, mas um ingresso ao crescimento. Pode até iniciar a carreira cristã como criança na fé, como está em Efésios 4, 14. Entretanto, nós jamais devemos permanecer nessa condição. Então, nós vamos estudar. Como nós chegamos aqui, nós temos de estar sempre caminhando em favor de se tornar maduros na fé e não nos tornarmos criança, como nós vemos aqui em Efésios 4, 14. Eu espero que você entenda também, assim como eu quero entender, como que eu posso fazer para estar cada vez mais ajudando no corpo de Cristo e ajudando com que esse corpo, com que a igreja fique cada vez mais forte e madura, mais crescida. Eu espero que nessa manhã, através dessa carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, do 7 ao 16, nós vamos conseguir compreender. Eu também quero aprender bastante com isso. Nós vamos ver que a palavra do Senhor
vai nos revelar através da carta de Efésios que nós vamos precisar de algumas coisas para poder crescer. E uma dessas coisas, para que haja um crescimento espiritual dentro da igreja, nós vamos precisar de algumas ferramentas. Como foi dito, nós vamos ver tanto as ferramentas, as evidências e os processos. E nós vamos estar então analisando num primeiro momento as ferramentas para nós alcançarmos esse crescimento espiritual. Essa ferramenta, irmão, é uma ferramenta que vai nos ajudar dentro da igreja, uma ferramenta que foi nos dado. Você pode ter certeza que todos nós temos pelo menos à nossa disposição sempre uma ferramenta. O nosso Senhor, Ele vai capacitando aquele que Ele chama para fazer parte dessa obra. E nesse primeiro momento, para que nós possamos entender um pouco como se dá esse crescimento, nós vamos ver um pouco acerca dessas ferramentas. A palavra de Deus, através do estudo dessa manhã, na lição bíblica diz assim: o fato de sermos um em Cristo não significa que não existe diferença entre nós. O estudo sobre os dons espirituais mostra que o cristão são habilitados para atuar em frentes diferentes no corpo de Cristo, mas com o mesmo propósito, edificação e o corpo de Cristo. Nós vamos dar início então já num primeiro momento a essa análise e ver que nós somos um corpo só, mas que nós temos papéis diferentes dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo nós temos papéis diferentes, mas nós temos de estar sempre com o mesmo propósito, que é a edificação do corpo de Cristo e o crescimento também. Então nós devemos de estar ciente de que nós fazemos parte da igreja, que nós somos membros diferentes um do outro, mas que nós temos de ter sempre em mente essa questão do crescimento e da edificação do corpo de Cristo. E nós vamos ver, para que isso ocorra, que nós precisamos das ferramentas do qual o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu. Diz assim a lição ainda, que os dons são, para assim dizer, as ferramentas para o crescimento da unidade. Todo membro do corpo de Cristo tem ao menos um dom, pois a cada um de nós foi dado a graça pela medida do dom de Cristo, em Efésios 4, versículo 7. Então nós podemos ver que todos nós recebemos do nosso Senhor a graça pela medida do dom de Cristo. E então, nessa manhã, a ferramenta do qual nós vamos ter é o dom, a graça do qual o nosso Senhor, Ele concede a cada um dos membros que faz parte do corpo dele. E nós temos essa convicção, porque é a palavra do Senhor que nos diz. Ainda a lição descreve assim que a graça mencionada no texto não é a graça salvadora, mas o carisma ou os dons destinados ao serviço da igreja. É o Senhor quem nos dá essas dádivas que são destinadas ao serviço da igreja. Você pode ter certeza que se você faz parte do corpo de Cristo, verdadeiramente Ele irá te abençoar com esses dons e você vai poder ajudar a igreja a crescer, a igreja a se fortalecer, a propagar o Evangelho de Cristo, porque o nosso Senhor, esses dons vêm do nosso Senhor, não é algo que nós encontramos em qualquer lugar, mas esses dons são algo que se encontra diante daquele que é todo poderoso, daquele que tudo pode, que assim, aquele que morreu por nós numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter esses dons. Esses dons são como ferramentas que são indispensáveis ao crescimento espiritual da comunidade de Cristo, pois são habilidades dadas ao crente para que sirvam a Deus e aos irmãos de tal modo que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. A lição de hoje vem falar então fortemente que esses dons são ferramentas, mas que nós devemos entender que essas ferramentas foram dadas por Deus na medida do dom do qual Ele quis dar a qualquer um faça parte, qualquer um que é membro do corpo dele, Ele dá na medida conforme Ele quer. Então, irmãos, que nós possamos estar sempre pedindo a Deus
para que Ele nos direcione, para que Ele nos mostre qual a nossa função dentro da igreja. Que você possa também olhar para você e perceber também um pouco, através da oração, juntamente com o Espírito Santo do Senhor, para que Ele mostre qual a função que você vai desempenhar melhor dentro da casa dEle. Quando você orar, se coloque à disposição. Fala: Senhor, eu quero estar à disposição para que eu possa ver a igreja crescer, para que eu possa ver o corpo de Cristo crescer. Que nós possamos então entender que isso provém de Deus, é dom de Deus, e Ele quer dar, Ele te deu esse dom. Então você possa, no nome de Jesus Cristo, sempre estar pedindo a Ele, para que Ele te mostre o caminho, conforme você possa estar ajudando, o que você pode estar fazendo para ajudar os líderes, para ajudar qualquer uma pessoa dentro da igreja, para ajudar de qualquer forma, mas que você possa entender que você faz parte desse corpo, e esse corpo não é estático, ele precisa de você para alcançar um crescimento, para alcançar uma edificação. E é isso que a lição de hoje vem falar, que nós temos essas ferramentas que são dons espirituais que vêm do Senhor. Não é nada que você consegue fora do Senhor, mas pelo contrário, é algo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo para ser usado na obra de Cristo sobre a face da terra. Ainda dando continuidade, nós vamos ver que nós não podemos confundir aptidões naturais, que são talento que Deus deu às pessoas em áreas específicas, como mecânica, arte, esporte, música. Essas daqui são aptidões naturais, irmãos. Isso, qualquer um, se você se matricular numa escola de música, se você fizer um curso de mecânica, se você puder praticar um esporte, você vai ver que você vai desenvolvendo aos poucos. Isso são aptidões naturais, são talentos que Deus deu à pessoa em áreas específicas. Mas nós estamos falando de algo mais profundo, nós estamos falando de algo que só é encontrado no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de talentos espirituais, algo que vem do trono do Senhor, toma posse de ti, e você, a partir daquele momento, você é apto a desenvolver aquela função, a desenvolver algo, um trabalho dentro do corpo de Cristo. Nós estamos falando disso, mas nós vamos ver que tudo isso provém do nosso Senhor Jesus, e essas ferramentas, ela nos ajuda a crescermos. Então é por isso a importância de nós estarmos atentos a essas ferramentas que nós temos. Às vezes você tem um dom, você está longe, e muitas das vezes o nosso Senhor nessa manhã, Ele está te chamando. Volte a fazer parte, volte a usar, porque o Senhor, Ele te deu esse presente. Você é agraciado por ter recebido esse presente do nosso Senhor. Talvez você gostava de cantar, você gostava de pregar, você gostava de estar sempre participando, ajudando dentro da casa do Senhor, de qualquer forma, você gostava de estar participando, e muitas das vezes você está longe, e esse dom às vezes está aí guardadinho. Mas nessa manhã que você possa estar voltando para a casa do Senhor, voltando a fazer parte do corpo de Cristo, se reconciliando e passando a usar esse dom em favor da obra do Senhor, em favor do crescimento espiritual, em favor do crescimento do corpo de Cristo. E nós vamos ver que, através da carta de Paulo aos Efésios, que Paulo revela que os dons são a certeza de que somos livres em Cristo. Esses dons, ele nos mostra que nós somos, através de Cristo, nós somos livres. A palavra do Senhor no versículo 8 diz assim, que tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens por meio da morte, da ressurreição e glorificação de Jesus, fomos libertos do cativeiro satânico. Isso nos mostra que esses dons vieram através da morte, ressurreição do nosso Senhor, e nós somos agraciados através dessa maravilhosa graça que o Senhor derramou. E nessa manhã, Ele quer que você e eu colocamos os nossos ouvidos a estarem atentos a essas palavras.
porque Ele quer nos usar de alguma forma dentro da casa dEle. E esse estudo, ele vem nos falar isso, que Ele quer nos usar, quer nos unir, assim, para sermos um corpo só, para que nós leve esse corpo à maturidade, para que nós levemos o corpo, a igreja, cada vez mais está forte, bonita, com o pensamento sempre firme, e não ocioso. Um dia acredita numa coisa, outro dia muda, já não está mais acreditando naquilo que prega, mas pelo contrário, nós vamos estar unidos, assim como diz a palavra, eu estudo nessa manhã, para que nós não nos desviemos nem de um lado para o outro. Ainda dando continuidade, nós vamos ver que aquele que se utiliza dos dons, no intuito de demonstrar superioridade aos outros, precisa lembrar que essas capacitações especiais não provêm de habilidade humana. Nós vamos estar, então, vendo que também não é necessário vaidade, não deve existir vaidade dentro da casa do Senhor. Se você tem esse dom, se você tem um dom, se você foi chamado para desenvolver algo na casa do Senhor, que nós não olhemos com vaidade, porque tudo isso provém do nosso Senhor, tudo isso provém dos céus e ao Senhor, e nós não devemos usar para nos vangloriar. Pelo contrário, nós devemos de agradecer a Deus, porque foi Ele quem nos deu. Nós devemos de usar de gratidão para com o Senhor. E nós devemos de fazer com que, através desses dons, os nossos outros membros possam também enxergar a função deles, possa também crescer e possa se fortalecer e nos ajudar a conquistar uma maturidade espiritual, uma maturidade no corpo de Cristo, e é isso que o estudo de hoje vem falar conosco. Então, que se você tem um dom, que você use para a glória do nome de Jesus Cristo nessa manhã, que você use para que o nome do Senhor seja glorificado e para que ajude os seus irmãos a alcançar também maturidade espiritual, para que você possa ajudar os seus irmãos a crescer na fé, para que você possa ajudar a igreja a crescer em tudo, porque esse é o propósito. E nós vamos dar continuidade, e eu vou fazer uma leitura do versículo 11 de Efésios, capítulo 4, no verso 11, diz assim: escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Essas habilidades espirituais são concedidas graciosamente. Então que nós possamos entender que independente se você seja apóstolo, profeta, pastor, evangelista, pastor ou mestre, você tem de ter essa certeza que através desse texto, todas essas habilidades foram concedidas graciosamente. Vem do nosso Senhor Jesus Cristo, vem do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e que nós não possamos de forma alguma nos vangloriar, mas pelo contrário, ser agraciado. Se você tem bom domínio da palavra, você tem de agradecer a Deus. Se você tem um bom domínio para poder administrar uma igreja, se você é um pastor, o que você faz dentro da igreja, todos os dons do qual foi destinado a você, você tem de ter sempre esse sentimento, um sentimento de que você foi agraciado dos céus e veio diretamente do Senhor. E você pode se sentir, de certa forma, privilegiado, porque o Senhor, Ele está te usando, Ele está te dando todos esses dons, para que você possa usar em favor do reino dEle, em favor do crescimento da igreja, em favor do reino de Cristo. Então que nessa manhã você possa entender, nessa primeira parte da lição, que nós vimos as ferramentas, e que não tem outra forma. A ferramenta principal é o Espírito Santo do Senhor, é os dons vindo diretamente do nosso Senhor. Mas nós vamos entrar agora numa segunda parte da lição que vai falar um pouco sobre o processo que leva ao crescimento da igreja, ao crescimento espiritual. E esses processos, irmão, nós vamos ver também que se encontra no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos estar lendo aqui que Deus, o Deus Todo-Criador,
é Ele quem destina o crescimento à igreja. Mas para isso nós vamos passar por alguns processos. E o primeiro processo do qual separei aqui, através dos grifos do qual fiz na lição, o primeiro processo é o processo de aperfeiçoamento dos santos, que está descrito em Efésios 4:12, a parte A do versículo, como vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então nós que vamos passar por esse processo, para nós podermos crescer, o processo em qual toda a igreja deve passar, nós precisamos nos aperfeiçoar. Aqui, a palavra aperfeiçoar dá a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções. Ou seja, nós vamos estar cada vez mais estudando a palavra do Senhor, treinando aquilo que nós queremos desenvolver, buscando conhecimento, pedindo a Deus, porque nós precisamos cada dia nos aperfeiçoar, porque isso é parte do processo do crescimento. Se nós queremos crescer, nós precisamos cada vez mais estar crescendo na graça do Senhor, mas nós precisamos nos aperfeiçoar, assim como diz a carta de Paulo aos Efésios, de 4, versículo 12, a parte A. Então que nós podemos cada vez mais ver que o dever de aperfeiçoar ou equipar os crentes na execução dessa obra. Deste modo, todo cristão deve estar aberto ao aprendizado, o que leva ao segundo passo do processo de crescimento, que é o desempenho do serviço. Então, primeiro nós devemos nos aperfeiçoar, nós precisamos estar aí cada vez mais empenhado a aprender, ouvir aqueles que já estão mais tempo trabalhando para Cristo, fazendo para Cristo, ter a humildade de ser às vezes corrigido também. Isso faz parte do processo para que nós possamos crescer. Mas nós vamos ver que nós precisamos de estar apto para que depois nós possamos desenvolver esse serviço, para que nós possamos mostrar desempenho no nosso serviço, assim como diz a parte B do versículo 12, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, se nós queremos trabalhar na casa do Senhor, nós sabemos que nós precisamos primeiro nos aperfeiçoar, para depois nós podermos ter aí o desempenho da nossa função. Porque nós vamos estar tratando, irmãos, de um corpo especial. Nós vamos estar fazendo parte nós vamos ter uma função especial. E para que essa função possa sair conforme o nosso Senhor Ele quer, nós precisamos nos preparar. E assim, depois de nos prepararmos, nós vamos desempenhar esta função. E você pode ter certeza que Deus Ele está te chamando para você se preparar, para você desempenhar funções dentro da casa dEle. Esse corpo, ele depende de você. Você é um órgão importante para que esse corpo todo ele possa atingir crescimento e maturidade espiritual. Eu sei que você aí dentro do seu coração, você já está procurando aí qual a sua função, aquilo que o Senhor ele quer de você. Você pode ter certeza que o Senhor ele vai te ajudar a entender qual é a sua função, qual o serviço que você vai desempenhar dentro da casa do Senhor. A palavra serviço vem do grego diaconia. É usada aqui não para descrever apenas as obras de pastores, mas sim as obras de todo o povo de Deus, sem exceção. É dever da liderança da igreja aparelhar os crentes, a fim de que esses se empenhem em servir. A obra de Deus não é responsabilidade exclusiva dos líderes da igreja. Viu, irmãos, de acordo com o que a lição diz, a obra do Senhor é missão minha, é missão sua, não é somente dos líderes. É claro que os líderes eles vão nos direcionar, vai nos dar aí uma sustentação, uma base forte para nós seguirmos, mas nós não devemos destinar todos os serviços a eles, achar que somente eles têm que fazer tudo. Pelo contrário, de acordo com o que nós lemos na lição e de acordo com os textos bíblicos, cada um tem de desenvolver o seu papel, porque nós estamos querendo fortalecer um corpo. Se nós destinarmos tudo para os pés, somente jogar todas as funções para os pés fazer,
e não darmos as funções das mãos, não darmos as funções das bocas, o que vai acontecer? O pé ele vai cansar, vai sobrecarregar. E é por isso que, como um corpo unido, nós sabemos que os pastores estão acima de nós, que eles nos orientam, que eles vão nos dar o direcionamento, mas que nós, como membro, temos que ajudá-lo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós devemos de estar apto a receber instrução, receber correções, como eu já disse, receber orientações, sermos sábios, estarmos com o coração aberto, entender a nossa função, entender como nós podemos fazer para que esse corpo ele venha estar fortalecido e para que ele possa crescer em tudo. E por fim nós vamos ver um terceiro passo do crescimento, que é a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos ver que o terceiro processo está ainda no versículo 12, a parte C, que diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. Então nós devemos estar cada vez mais atento, estar buscando conhecimento para que nós possamos desempenhar funções, mas que nós possamos entender que tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Não adianta você achar que é para você se tornar melhor, não adianta que você achar que você é só. Pelo contrário, você está unido ao corpo de Cristo. Você tem de ter em mente que é unido ao corpo, e que esse crescimento depende de você. Você faz função especial, sozinho, muitas das vezes você não vai conseguir nada, mas você tendo essa plena convicção, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, você vai alcançar, vai ajudar a igreja, vai ajudar o sermão, vai ajudar grandiosamente na obra do Senhor. Aqui o termo edificar, do grego oikidon, possui sentido de promover o crescimento do outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. Então você foi chamado para ajudar o seu irmão, você vai ajudar a promovê-lo, você vai ajudar a ele alcançar crescimento espiritual, você vai ajudar no que for preciso para que ele possa entender a função dele também. Então que nós possamos estar edificados no Senhor, que nós possamos estar ajudando a nossa igreja cada vez mais a se edificar. Espero que ficou claro então que nós passamos por esse processo. Nós vamos entrar num terceiro tópico, como eu já disse há pouco, que nós vamos ver também as evidências de que está ocorrendo esse crescimento, de que nós estamos cada vez mais maduros na presença do Senhor, que nós estamos cada vez mais maduros, nos tornando uma igreja madura, uma igreja que não é levada pelos ventos de doutrina. Nós vamos ver um pouco dessas evidências. Após obtermos as ferramentas e vivenciarmos o processo, passamos a constatar as evidências do crescimento espiritual do corpo de Cristo. Em unidade, os crentes progridem, e isso é percebido por meio da maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual está descrita em Efésios 4:13, que diz assim: essa é a vontade do nosso Senhor para com a igreja, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós sabemos que essa é a vontade de Deus, que nós nos tornemos uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja firme, não uma igreja como uma criança inconstante, mas uma igreja forte, madura, crescida. E nós sabemos que tudo isso nós só conseguimos através da busca constante pelo nosso Senhor, da busca constante pelo Espírito Santo e através daquilo que nós já estudamos acerca dos dons e também acerca dos processos. Nessa parte nós vamos ver também que o texto ele vai sugerir uma figura de uma pessoa forte, madura e bem formada, como já disse há pouco. Para chegarmos a esse ponto, nós devemos imitar Cristo a fim de sermos parecidos com Ele. Então, nessa parte, nós devemos de estar atento e analisar como nos tornamos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Só tem uma forma: analisar a palavra de Deus, não mudar aquilo que nós pensamos, sempre entender a verdade, procurar saber a verdade para nos guiar, sermos firmes com aquilo, com a verdade que a palavra do Senhor nos escreve. Nós devemos de estar cada vez mais parecido com Cristo e sempre nos perguntar como Cristo agiria em determinada situação. Às vezes dentro da igreja, por haver uma grande diversidade de pessoas vindo de diversas formas de criação, às vezes pode haver embate, distorções às vezes de ideia, pode haver alguma coisa assim, mas você sempre tem que se perguntar como Cristo agiria naquela situação, porque é desejo do nosso Senhor que nós sejamos parecidos com Ele, para que essa igreja ela possa estar forte, firme, sempre como uma figura varonil, uma figura jovem, a boa aparência. O nosso corpo tem de estar sempre assim, corpo esse que simboliza a igreja do nosso Senhor. Nós vamos ver que o progresso espiritual do crente é também percebido por meio da estabilidade espiritual. Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, para não nos deixar levar pelos ventos de doutrina. Basta conhecer a verdade. Nós vamos ver que nós devemos de ser forte, nós devemos de ser firme. Nós sabemos que num mundo em qual houve um avanço tecnológico, há diversas pessoas falando da palavra de Deus, e há diversas pessoas fazendo mau uso da palavra de Deus, fazendo má interpretação, lendo de uma forma, explicando de outra, e usando a palavra do Senhor para se promover. E nós vamos ver que nós sabemos que a igreja ela só atinge essa maturidade a partir da hora que ela tem o compromisso de não se desviar da verdadeira doutrina, daquilo que está escrito realmente na palavra do Senhor. Nós sabemos que é uma das características dessa igreja varonil, ela estar sempre firme nas suas doutrinas, firme nas palavras e nunca se deixando levar por esses ventos de doutrina. Porque nós vemos hoje por aí que um dia a pessoa está pregando uma coisa, daqui a pouco ela mudou, ela já começa a pregar outra coisa, e não é isso que a palavra do Senhor quer. Pelo contrário, Ele quer que você pregue essa palavra que é viva, eficaz, verdadeira, palavra essa que passam os anos, mas ela não muda, porque ela vai permanecer para sempre. E essa é uma das características do qual nós vemos na igreja que o Senhor Jesus Cristo sonhou para nós sabermos se essa igreja está no rumo certo, se ela está atingindo uma maturidade espiritual, um crescimento. Nós devemos de entender que ela não pode ser deixada levar aos ventos de doutrina. O conhecimento do Filho de Deus por meio do estudo certo da Bíblia e da experiência cristã autêntica nos livrará da inconstância. O crescimento é evidenciado ainda pela verdade amorosa. Nós vamos ver que esse crescimento ele passa, mas é de uma forma diferente com qual nós estamos acostumados a ver no mundo, né? Geralmente no mundo nós escutamos bastante que para poder crescer alguma coisa, muitas das vezes é doloroso, é árduo, é difícil. Para crescer, muitas das vezes é bem complicado, seja em diversos sentidos. Quando nós ouvimos, muitas das vezes, o pessoal da área da educação física falar, né, acerca de um corpo forte, de que o corpo tem que crescer, tem algumas pessoas que têm esse intuito, né, de ficar cada vez mais forte. Nós vimos que é árduo, mas aqui a palavra do Senhor, ela vai dar um esboço de como Ele quer esse crescimento, mas Ele vai ver que para que esse crescimento seja evidenciado, aqui é diferente, aqui é através da verdade amorosa. Diz assim o versículo 15, ainda da carta de Paulo aos Efésios: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Ao contrário daqueles que usam de artimanhas e astúcia para enganar, os crentes se preocupam em beneficiar uns aos outros com verdade. Como dito há pouco, nós devemos de estar atento a isso que o Senhor ele nos indica,
que nós devemos seguir essa verdade com amor. Ela não é dolorosa, pelo contrário, através do amor nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele vai nos capacitar para seguirmos, para falar dessa verdade, para vivermos essa verdade. E nós não vamos precisar enganar ninguém, nós vamos apresentar esse plano esse que é perfeito. E quando você encontra um plano perfeito de salvação, e quando você entende que você faz parte desse plano, você só quer ver o seu irmão bem, você só quer ver ele crescendo, você só quer ver ele crescendo juntamente com você na casa do Senhor, crescendo juntamente com todos, para que a obra de Cristo ela possa se tornar grande, para que a obra de Cristo possa se tornar cada vez mais fortalecida, para que a verdade de Cristo possa estar cada vez mais entre nós. É sempre bom atentar-se para o princípio. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. A unidade não nos isenta da realidade, por mais dura que essa seja. Contudo, nos anima a enfrentá-la. Por fim, o crescimento espiritual pode ser visto na prática da cooperação mútua. A palavra do Senhor, no versículo 16, diz assim: todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Então que nós possamos estar atentos, que nós devemos estar sempre juntos, numa cooperação mútua, cada vez mais nos ajudando uns aos outros, entendendo que você é um membro importante do corpo, e se porventura o dedinho se machucar, nós, o corpo todo sente, e que nós devemos estar sempre unidos, cada vez mais, tendo essa convicção, tendo dentro de nós que nós precisamos nos unir e que nós precisamos trabalhar em prol do crescimento de cada um dos nossos irmãos. Porque nós somos um corpo, não tem como nós vivermos separados, levarmos uma vida separada de cada um dentro da igreja. Pelo contrário, se você faz parte do corpo de Cristo, e se você quer fazer parte do corpo de Cristo, você possa vir e que você possa ter essa certeza, essa convicção de que o nosso Senhor, Ele nos uniu e que Ele quer uma única igreja juntamente trabalhando para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte do estudo da nossa lição nessa manhã. Nós vimos então que o nosso Senhor, Ele quer que nós crescemos em tudo. E para isso nós vimos quais as ferramentas usar, nós vimos um pouco acerca do processo de crescimento e nós vimos também acerca das evidências que mostram que nós estamos no caminho certo de um crescimento, que nós estamos crescendo em tudo. Na segunda parte da lição nós vamos ver que para alcançar o crescimento em unidade, nós devemos de ser altruísta. Nós precisamos de entender que nós temos de gostar, de ter prazer em ver os nossos irmãos crescendo, de ver os nossos irmãos bem, que você possa ter a certeza de que você faz algo para o Senhor na casa de Deus, mas que você também tem que ajudar o seu irmão a chegar em plena excelência, que você também tem de ajudar a ele no crescimento, para que ele possa estar cada vez mais contribuindo para a obra do Senhor, para que ele possa estar cada vez mais desenvolvendo o papel dele com excelência. Se você puder chegar nele e ver que ele está fazendo algo muito bom, que você possa elogiá-lo quando vê desenvolvendo aquela função. Isso faz bem, isso faz parte do processo de viver unido na casa do Senhor. Se você vê que ele está, de certa forma, cometendo alguma coisinha assim que possa melhorar, e você está vendo que se ele fizer vai ficar melhor, avise ele, porque ele com certeza vai te agradecer, porque ele também tem essa certeza de que ele está aqui, mas que ele quer ver o corpo de Cristo crescendo, não como uma criancinha, mas ele quer ver um corpo forte, um corpo robusto, um corpo que aguenta as batalhas espirituais, um corpo que aguenta as grandes tribulações que vêm para cima da igreja.
Então que nós possamos sempre ver os nossos irmãos como os nossos amigos em Cristo, como família, como aquele que é unido, como aquele que é um só, juntamente com você em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor através da lição bíblica: a unidade nos impulsiona a cultivar o altruísmo, isto é, agirmos em favor dos outros. O cristão que se propõe a cooperar em prol da edificação do próximo alcançou maturidade, pois entende que as habilidades recebidas de Cristo visam ao serviço altruísta, não à exaltação própria, como sugere Efésios 4:12, que diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Como dito há pouco, nós devemos de nos alegrar quando os nossos irmãos desempenham algum papel dentro da igreja com excelência. Nós devemos de aplaudir, nós devemos de ajudar, nós devemos de nos alegrar, porque nós temos a certeza de que quando nós fazemos isso, nós entendemos o que é a igreja. Nós sabemos que ele estando forte, fortalecido, ele vai ajudar com que o outro irmão possa também a chegar na força perfeita, bem forte, crescido, para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Nós também vamos ver que aqui numa segunda parte, ainda no segundo tópico, que nós vamos ver para alcançar o crescimento em unidade, nós devemos de ser constante. E isso, irmãos, é importante nos nossos dias, nós nos tornarmos cada vez mais constante, que nós possamos ser firmes naquilo que pregamos e não pararmos no meio do caminho, nos desfazer da vida do qual Cristo nos colocou, mas pelo contrário, que nós devemos estar firmes. A palavra do Senhor em Efésios 4:14 diz assim: não mais devemos ser como meninos agitados de um lado para outros e levados ao redor por todo vento de doutrina. Nós devemos então estar atentos, porque nós não podemos deixar que outras pessoas venham pregar contrário do que está escrito na palavra do Senhor. Muitas das vezes a palavra do Senhor está falando não, e tem pessoas pregando sim. A palavra do Senhor fala sim e a pessoa fala não. E isso é um perigo, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é justo e Ele é bom, e essa palavra é verdadeira, e Ele quer que nós nos mantemos sempre pegando a verdade. E que se porventura nós estamos em dúvida em alguma coisa, nós devemos de cada vez mais ler a palavra do Senhor e pedir para que Ele possa nos dar o conhecimento. Assim como a palavra em Efésios, no capítulo 4, no verso 13, diz que nós devemos alcançar pleno conhecimento vindo do Filho de Deus. Que nós, para não cair nessas artimanhas, nós devemos de estar firme nesse nosso conhecimento. Então que nós ficamos alerta. Não se deixe levar pelas ideias contrárias ao princípio do Evangelho. Nós devemos de estar atento, combater, visto que o nosso Senhor, para que nós possamos alcançar essa maturidade, Ele dá os dons. Nós passamos por processo, mas a verdade é uma só, que se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos ver as evidências desse crescimento, e aí nós vamos ver que nós estamos no caminho certo. Eu espero que você olhe para a sua vida e você já consiga ver essas evidências do crescimento. Eu tenho certeza de que você, com certeza, viu que o nosso Senhor, Ele está te indicando num caminho certo, que você está fortalecido, firme com a verdade, com aquilo que você prega, você tem compromisso de viver, que você também é um irmão que tem, de certa forma, compaixão para com os irmãos, e que você quer ajudar cada vez mais os seus irmãos, porque você tem a convicção de que ele é parte do seu corpo, parte do corpo de Cristo. O nosso Senhor, então, nessa manhã, Ele falou grandemente que nós devemos crescer em tudo, e que você possa, aí na sua casa, pedir para que o Senhor te fortaleça, que Ele te mostre o dom que você precisa, que você tem de desenvolver na casa do Senhor, porque eu tenho certeza que assim como a palavra falou, Ele te deu um dom. Todos nós que nos colocamos à disposição do nosso Senhor, Ele nos presenteou. Presente esse que foi dado mediante o sacrifício na cruz,
morte e ressurreição de Cristo também. Quando Ele sobe ao céu, diz que Ele derrama dons aos homens. E nós temos a certeza que esse dom veio diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós, Ele vai nos ajudar cada vez mais. Para encerrarmos essa lição, nós vamos passar para um desafio semanal. Chegamos ao final desse estudo. Por meio dele, aprendemos que a unidade dos cristãos em um só corpo nos estimula ao crescimento espiritual. Analisamos as ferramentas, o processo e as evidências e chegamos à conclusão de que, para alcançarmos o crescimento em unidade, precisamos cultivar o altruísmo e manter a constância. Dito isso, agora podemos focar em nosso desafio semanal. Você vai se colocar à disposição para servir de acordo com os dons que recebeu, em algum ministério na igreja, em sua vizinhança, com seus familiares e etc. Coloque-se à disposição para servir e aproveite todas as oportunidades que surgirem. Sabe de algum irmão em Cristo precisando de uma mensagem de esperança? De uma ajuda material? Mãos à obra, pode ser Deus lhe chamando. Então nessa semana que nós possamos estar empenhados na obra do Senhor, fazendo alguma coisa para ajudar o nosso próximo, fazendo alguma coisa para ajudar os nossos irmãos em Cristo. Em tempos de pandemia, nós devemos edificar o corpo ainda mais, porque ainda que de longe nós estamos unidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e para que nós possamos crescer, ainda que de longe nós devemos de estar ligando, mandando mensagem, vendo como que está o irmão. Tenho certeza que o seu pastor, ele já está fazendo isso, ele manda mensagem, ele cuida, ele faz, ele está fazendo acontecer, ainda que de longe, mas que nós também possamos estar sempre também mandando mensagem para ele, perguntando se ele está precisando de algo, se você pode estar fazendo algo em favor do reino de Cristo. Eu espero que o nosso Senhor possa falar ainda mais no seu coração e que você possa ter entendido que nós como igreja, nós devemos de crescer em tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade e vou me despedindo, vou ficando por aqui no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha falar com você nessa manhã, ainda mais em seu coração. Eu desejo um ótimo sábado a todos. Amém. Muito obrigado, Senhor.